Romanos capítulo 3, eu vou ler o versículo 21 em diante. A palavra de Deus diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Até aqui, então, a nossa leitura. Nós estamos estudando a Epístola de Paulo aos Romanos e nós estamos nessa parte da Epístola que é a parte bastante doutrinária do texto. A partir do versículo 18 do capítulo 1, nós vimos que o apóstolo Paulo começa a explicar àquela igreja e também a nós, leitores da carta, no futuro, a respeito das verdades espirituais relacionadas ao Evangelho. No capítulo 1, versículo de número 16 e 17, ele declarou que não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu e também do grego. E então ele prosseguiu mostrando nos versículos seguintes sobre a condição do ser humano diante do juízo de Deus, que o ser humano está sob o pecado, o ser humano está acumulando ira para o dia da ira, e que ele não tem, portanto, justiça própria, justiça em si mesmo, para poder apresentar a Deus, que será o seu juiz. Então nós entramos aqui no versículo de número 21, onde o apóstolo então começa a apresentar para nós qual é a solução. Qual que é a solução para o homem pecador? E nós vimos então que o Evangelho apresenta para nós uma justiça que é externa a nós. Nós não temos justiça, mas Deus providenciou e realizou uma justiça por nós, através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E é isso que ele vem explicando, versículo 21 até o 25 aí, quando ele vai explicar que a justificação, ela é mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, não é que simplesmente Deus resolve perdoar pecados e declarar o homem justo, mas é mediante a redenção que há em Cristo Jesus, através daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, é que ele pode então declarar um pecador justo, justificado diante dele, ao seu juízo. Então é isso que ele está tratando aí nesses versículos. Agora, quando nós olhamos então para o Evangelho, a gente precisa perceber que o Evangelho, ele não é apenas a boa nova de salvação para o pecador em Cristo Jesus, mas o Evangelho é sobre o caráter santo e justo de Deus também. O Evangelho nos ajuda e nos ensina a reconhecer melhor o nosso Deus, que é um Deus santo e justo, pleno de justiça. Nós aprendemos no Evangelho que a lei que ele deu é uma expressão da sua justiça e santidade. E que ela é importante, que essa lei importa, que Deus vai nos cobrar mediante esta lei. Lei que foi revelada aos judeus,
escrito, de maneira escrita, mas lei que também foi posta no coração dos gentios. Aquela norma que o ser humano carrega e que será usada também para o julgamento do ser humano, é isso que ele explicou no capítulo de número 2. Então o Evangelho trata do caráter santo e justo de Deus também. A palavra de Deus no Antigo Testamento frisa isso de muitas maneiras. Deixe-me ler para vocês 2 salmos, partes do Salmo 11, por exemplo, onde diz assim: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o seu trono, seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O que esse salmo está dizendo? Deus é santo, ele está no seu santo templo exaltado, e lá da sua santidade ele olha, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens, ou seja, Deus perscruta, avalia meticulosamente, através dos seus olhos santos e justos, cada um dos seres humanos que pisam, que habitam nesta terra. Essa é a situação do homem perante Deus. O Salmo diz ainda no versículo 7 assim: porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Esse é o nosso Deus, ele é um Deus que é justo, e por isso ele tem compromisso pleno com a justiça. E o Evangelho tem a ver com conhecer esse Deus que é justo e pleno. E não somente isso, mas ter um relacionamento com ele através de Cristo Jesus, aquele por meio de quem nós somos justificados. Então o Evangelho tem a ver com isso. O Salmo 7 diz assim, no versículo 11, Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Essas palavras e essa percepção de realidade deveria fazer todo ser humano tremer. Deus, ele é juiz, nós seremos julgados por ele. Mas ele é um juiz justo e nós não somos justos. Mais que isso, a Bíblia já adianta que Deus sente indignação todos os dias, ou seja, quando Deus olha para o ser humano sem Cristo, sem a expiação feita por Cristo, sem estar coberto pelo sangue, pela justiça de Cristo, Deus sente indignação todos os dias. Nós estamos sob sua ira. Esta é a situação do ser humano. O texto ainda anuncia no Salmo assim, se o homem não se converter, observe, o Salmo já proclamava que o homem precisava de uma conversão, de uma mudança. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. É uma linguagem muito forte, mas para mostrar isso, que Deus, na sua justiça, como justo juiz, ele não deixará passar os pecados de ninguém, de nenhum. Deus está pronto para realizar justiça, para retribuir ao ser humano pecador com a justiça que é devida. Então essa é uma verdade que tem tudo a ver com o Evangelho. Como que esse Deus, que é justo e santo, como que ele pode salvar pecadores injustos? Então o Evangelho nos apresenta a justiça sendo feita em Jesus Cristo. Nós recebemos essa justiça através da fé. Somos justificados mediante a fé, isso que nós estudamos na semana passada. Então o Evangelho fala sobre o caráter santo de Deus, e Paulo vai trazer isso aqui no final do texto do capítulo 3 para nossa consideração. Mas o Evangelho também é sobre como é que deve ser a vida religiosa do ser humano. A expressão, o sentimento e a ação religiosa do ser humano. Como é que nós servimos a Deus? Qual que é a nossa posição diante de Deus? O Evangelho é sobre isso também. As palavras do versículo 24 ao 31 aí do capítulo 3, elas nos explicam como que Deus faz justiça, a justiça no Evangelho, mas elas também demonstram como que essa realização de justiça em Cristo Jesus, como que isso implica em questões práticas na vida do ser humano.
E ele vai tratar aí de algumas coisas. Por exemplo, ele vai falar sobre o orgulho humano, sobre a fé e a suficiência da fé, sobre a acessibilidade a Deus, e ele vai falar sobre a importância da lei. São 4 questões religiosas aí, bem práticas, ligadas ao Evangelho. Então vamos olhar comigo aí de novo, versículo de número 24. Eu quero trazer de novo aqui alguns dos pontos que foram expostos na semana passada. Versículo 24 e 25, nós vimos aqui que a justiça de Deus, que o Evangelho apresenta e anuncia, ela é aquela justiça que foi demonstrada na morte sacrificial de Jesus Cristo. Observe, o texto diz assim: sendo justificados gratuitamente, ou seja, declarados justos sem um custo, sem que nos custasse nada, gratuitamente, por sua graça, um presente de Deus, uma oferta que manifesta o amor de Deus por nós, é graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ou seja, é baseado na obra de Cristo, na redenção que há em Cristo, no sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Cristo foi proposto por Deus como um sacrifício para que no seu sangue propiciação fosse feita. Expliquei isso semana passada, é a ideia de que a justiça de Deus foi satisfeita, a sua ira foi apaziguada, ele morreu como vítima em lugar de pecadores. Esse que é o conceito de propiciação, o conceito está ligado lá ao Yom Kippur, de Levítico 16. Então Cristo foi proposto como propiciação, mediante a fé, e aí a Bíblia diz assim, para manifestar a sua justiça. Quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós cantamos aqui hoje músicas relacionadas a isso, nós lemos na leitura responsiva uma parte, né, da narrativa ali, do julgamento de Cristo perante as autoridades, perante Pilatos. Era justo, um homem justo, um homem que não tinha ali nada a dever, a ser pago, reconhecido inclusive pelo seu julgador, que definiu ali uma sentença injusta e covarde, mas ele foi entregue ali para manifestar a justiça de Deus. Ou seja, Deus faz justiça, mantém o seu padrão de justiça, a sua exigência, baseada na lei moral revelada a nós, ela é cumprida quando Cristo morre como castigo por nossos pecados. Ali é manifesta a justiça de Deus. Abra a sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. O autor dos Hebreus vai explicar para nós que Cristo, com sua morte na cruz, ele satisfez a justiça, o padrão de justiça exigido por Deus. Éramos faltosos, pecadores, culpados, merecedores do juízo, de condenação. E Cristo vem e ele morre em nosso lugar para satisfazer justiça, para fazer o pagamento. Hebreus 9, versículo 22, o autor dos Hebreus, ele explica assim, ou declara assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O salário do pecado é a morte. Precisa haver morte para que haja remissão de pecados. Versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. O que o autor aos Hebreus está dizendo é que Jesus Cristo nos céus, ele comparece diante de Deus, o nosso juiz. E ele comparece lá por nós, diz aí o texto. Versículo 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Cada ano. Fazendo uma referência
ao dia da expiação, ao sacrifício pelo qual os israelitas eram propiciados, que é o conceito que Paulo está trazendo lá em Romanos, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Então ele está trazendo esta mesma ideia aqui, ele está explicando, olha, Cristo, ele não entrou no santuário, lá no céu, perante a presença de Deus, para realizar ali um sacrifício que é simbólico, que não tem um valor em si, que tem que ser repetido várias vezes, como anualmente os sumos sacerdotes entravam no Santo dos Santos para oferecer o sangue daquele animal ali como propiciação pelos pecados de Israel. Versículo de número 26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. O que o autor aos Hebreus está dizendo é o seguinte: Cristo se manifestou, ele veio ao mundo e ele morreu na cruz como um sacrifício para aniquilar o pecado. O derramamento de sangue pelo qual há remissão. Então é isso que a Bíblia ensina, que Romanos está também ensinando. A justiça de Deus, ela foi demonstrada ali na morte sacrificial de Jesus. Jesus morre pelo nosso pecado. Deus é justo, Deus cobra pelos pecados. E Ele cobra em Cristo Jesus. Mas volta em Romanos 3, versículo de número 25. Paulo então vai fazer aqui uma aplicação expandida desta verdade, quando ele vai aqui ensinar que a morte sacrificial de Jesus fez justiça pelos pecados anteriores a ela. Olha o que ele diz, versículo 25 e 26. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Como que era feita a justiça pelos pecados das pessoas que cometiam pecado antes da morte de Cristo na cruz do Calvário? Como que era realizada a justiça para aqueles que viveram antes de Jesus Cristo vir ao mundo? Pessoas como Abraão, como Moisés, como Adão, como Eva, os profetas do Antigo Testamento. Como que era realizado? A Bíblia diz que Deus, na sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, ao longo do período em que o ser humano foi existindo, até vir o Senhor Jesus Cristo, Deus deixou impune, ou seja, a justiça efetiva, ela não foi feita. Deus foi tolerante, mas tolerante com base na manifestação da justiça no tempo presente. Não é que Deus simplesmente falou assim, tá bom, vou perdoar essas pessoas, elas, né, o pecado delas não tem que ser pago, né, não tem que ser castigado. Não. A Bíblia diz, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, ou seja, os pecados de todos do período anterior à vinda de Jesus Cristo, à morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, também foram pagos, satisfeitos. Justiça foi feita por eles quando Cristo vem ao mundo e morre na cruz. É isso que a Bíblia está aqui destacando. A morte sacrificial de Jesus faz justiça. A justiça que Deus apresenta para salvar, para justificar pecadores, ela está só em Cristo, exclusivamente em Cristo. Até das pessoas lá de trás, Deus foi tolerante, deixou impunes, até a manifestação presente da justiça. E o sacrifício do Antigo Testamento? A Bíblia não diz que Deus orientou eles a realizarem sacrifício pelos seus pecados, para que eles recebessem perdão de pecados? Sim, mas era apenas um símbolo do verdadeiro e cabal e eficaz sacrifício, que foi o de Cristo, Filho de Deus, morto no Calvário por nós. Abra sua Bíblia de novo em Hebreus capítulo 10. Eu quero que você veja que isso aqui é declarado de maneira assim, explícita na Escritura, que aqueles sacrifícios
eles não solucionavam o problema. Hebreus 10, versículo de número 3. Olha o que a Bíblia diz aqui. Entretanto, nesses sacrifícios, e aqui está falando dos sacrifícios do Antigo Testamento, aqueles onde o animal era degolado, era oferecido sobre o altar como holocausto. Então a Bíblia diz, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Observe, aqueles sacrifícios, eles não faziam justiça pelo pecado. Na verdade, eles faziam recordação. Eles lembravam, olha, o ser humano é pecador, ele precisa de uma salvação. O texto diz mais, versículo 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Nunca pessoas tiveram seus pecados removidos no Antigo Testamento porque realizaram os sacrifícios direitinho. Nunca. A Bíblia está dizendo que é impossível isso. O sangue de touros e de bodes, ou seja, a vida animal vai substituir e pagar de maneira eficiente a vida humana. Impossível isso. Aqueles sacrifícios fariam recordação. Olha o versículo 9. Antes, versículo 5 ainda. Por isso, ao entrar no mundo, e aí ele cita um salmo aqui, sacrifício e oferta não quiseste, ante um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Olha que no Antigo Testamento já estava revelado isso. Deus não quer sacrifícios e ofertas. Não é isso que vai satisfazer a justiça de Deus. Uma ovelhinha morta no altar. Não, isso é um símbolo do verdadeiro Cordeiro, daquele que vem ao mundo para tirar os nossos pecados. A Bíblia nos diz, na sequência, diante do fato de que Deus não quis aqueles sacrifícios e ofertas, ele forma um corpo. Ou seja, ele traz o seu filho ao mundo como um ser humano para morrer por nós. O Filho de Deus para ser entregue pelo nosso pecado. Esse é o poder da nossa salvação. O crente ele tem que entender isso. A minha salvação foi conquistada porque o Filho de Deus morreu por mim. Esta é a minha salvação. O texto diz ainda, versículo de número 9, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Essa era a vontade de Deus, que justiça fosse feita através do seu Filho. Em Romanos, Paulo diz, a quem Deus propôs no seu sangue. A vontade de Deus, Deus que propôs. É assim que eu vou resgatar e salvar pecadores e constituir um povo para mim. É através do sacrifício de Cristo, da morte de Cristo. Versículo diz ainda, versículo 9, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Observe, ele está assim declarando de maneira explícita. Aquele primeiro padrão, aquele padrão cerimonial da antiga aliança, então, ele é removido quando o segundo, que é Cristo, ele vem, ele torna-se realidade, a justiça de Deus é manifesta. Então aquilo acaba, é estabelecido o segundo, e o texto diz que é nessa vontade, ou seja, nessa vontade de Deus, que foi proposta em Cristo Jesus, como propiciação pelo nosso pecado, é nisso que nós somos santificados. É aí que nós somos declarados justos, e então feitos santos diante do Senhor, mediante a oferta de Jesus, do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, naquele período do Antigo Testamento, aqueles sacrifícios, eles não pagavam, não faziam justiça, mas eles apontavam para o sacrifício que ainda iria manifestar. E através da realização da morte de Cristo no Calvário, a justiça de Deus foi manifesta. Isso ensina para nós, irmãos, que nunca houve outro meio de salvação. É importante isso, alguns evangelhos não entendem bem o evangelho. Tem, às vezes, ensinado, isso já foi mais comum, parece que as pessoas já deram uma ajustada nisso, mas eu já ouvi muito isso sendo pregado, olha,
No Antigo Testamento, as pessoas eram salvas através de cumprir a lei. Ou, no Antigo Testamento, as pessoas eram salvas através dos sacrifícios. Tinha que fazer os sacrifícios. Não. É impossível que o sangue de touros, de bodes, faça justiça pelos pecados de um ser humano. É impossível, é o que a Bíblia ensina. Então nunca houve outro meio de salvação. O meio de salvação sempre foi Cristo. Desde a queda, a primeira promessa redentora no Éden foi que da descendência da mulher nasceria um, ou seja, teria que vir um ser humano capaz de realizar uma obra de redenção e ser vitorioso sobre o tentador, o diabo. Sempre foi isso, a promessa sempre foi essa. Toda a salvação foi realizada em Cristo e através do sacrifício de Cristo. Então, Adão, Eva, seus filhos, Abel, Sete, seus descendentes salvos, como Enos, Enoque, Noé, todas aquelas pessoas do Antigo Testamento, Moisés, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, as esposas, Sara, Rebeca, esse pessoal todo, todos que foram salvos baseados no sacrifício de Cristo Jesus por eles. Até a manifestação da justiça, quando Cristo veio, Deus foi tolerante e deixou impunes aqueles pecados. Esperando assim, eu vou fazer justiça quando eu enviar meu filho ao mundo. E cada um deles que creram será salvo com base no Cordeiro, em Jesus Cristo. É por isso que em Hebreus capítulo 11 nós vamos ter logo na sequência uma lista de personagens, de figuras do Antigo Testamento. E a Bíblia vai ali, por vezes, destacar o fato de que foram pessoas de fé. Foi isso. Por que essas pessoas tiveram relacionamento com Deus? Por que elas foram salvas? Porque elas creram. Elas creram na promessa do Redentor que viria. Em algum modo, como essa promessa foi comunicada. Mas elas creram. Então a justificação delas foi por fé também, tal qual a nossa. Eles creram. Por exemplo, Hebreus 11 diz já assim, versículo 2, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. A Bíblia não diz assim, pois pela sua devoção à lei os antigos tiveram bom testemunho. Pois pela realização de sacrifícios, por oferecer holocaustos de ovelhas, os antigos tiveram bom testemunho. Não. Pela fé. Foi porque eles creram na promessa de salvação. Na justiça que seria feita quando o verdadeiro Cordeiro de Deus viesse ao mundo e morresse. O Filho de Deus morto, entregue como sacrifício pelos pecados. A Bíblia então diz assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Abel ofereceu aquele sacrifício de sangue, que já apontava para Cristo. E a Bíblia diz que ele só fez isso porque ele cria. Pela fé, Abel ofereceu. A Bíblia vai dizer assim, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Enoque era um homem que viveu por fé. O justo vive por fé. É isso que a Bíblia ensina. Hebreus 11, a Bíblia diz assim, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. A obediência de Abraão, na verdade, manifestou a fé, a resposta de fé no seu coração. Não, eu creio, e eu vou então fazer aquilo que Deus está dizendo. Todos eles justificados pela fé. A Bíblia diz, pela fé ele peregrinou na terra da promessa. A Bíblia diz assim, pela fé também a própria Sara recebeu o poder de ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara recebeu a promessa de gerar um filho, que seria a descendência por meio da qual todas as nações seriam abençoadas. Ela, uma mulher idosa, ela creu. Sempre a fé antecedendo.
Hebreus 11, 24, diz assim sobre Moisés: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Isso aqui é muito forte. A luta de muitos seres humanos até hoje não é crer em Jesus como pessoa, como alguém que morreu na cruz, mas é desapegar-se do mundo para abraçar Cristo e os valores de Cristo. E Moisés é um grande exemplo disso. Moisés foi filho da filha de Faraó. Faraó, absoluto, poder absoluto, de um dos reinos, né, de maior glamour, poder e riquezas da terra. Estava lendo essa semana, né, em passagem para o Egito, uma certa comitiva de um rei, né, territórios mais ao sul da África, deixou tanto ouro ali de presente para o faraó da época, que fez com que a economia do Egito assim sofresse um abalo, inflacionário, uma coisa terrível. Um lugar assim de abundância de bens para pessoas da estirpe de Moisés, uma vez que ele foi acolhido dentro da família real. E a Bíblia diz que ele rejeitou isso, porque ele considerou o opróbrio de Cristo. Olha o que esse homem já estava olhando. Quantos anos antes de Cristo vir ao mundo, Moisés viveu, estava no Egito, fazendo considerações e tomando decisões espirituais. E a Bíblia diz que ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito. Isso é uma coisa extraordinária. O Egito, sim, era repleto de tesouros. Eu não sei se vocês sabem, mas no século XIX, início do XX, houve, assim, grandes movimentos de aventureiros tentando ir para o Egito para descobrir as tumbas dos antigos faraós, porque as pessoas, assim, ficavam ricas, mas muito ricas, de tanto tesouro que achavam acumulado ali junto com aquelas coisas. E Moisés podia viver aquilo tudo, desfrutar aquilo tudo, e a Bíblia diz que Deus trabalhou no seu coração e ele considerou o opróbrio, a vergonha, o desprezo de Cristo, o Messias que viria. Ele considerou por tesouros, por maiores riquezas que o Egito. Falou assim, gente, quando o Messias vier, quando o Filho de Deus vier, muito, muito mais importante aquilo que ele vai fazer por mim do que toda a vida que eu posso viver aqui. Ele creu em Cristo. Então é isso que a Bíblia está mostrando para nós aqui. Cristo é o único caminho para a salvação. A justiça para nós, pecadores, que não temos justiça e vamos comparecer diante do tribunal de Deus, é a ênfase do capítulo 2. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens. Nós não temos justiça para apresentar, mas Deus propôs Jesus Cristo. E então, todas as pessoas antes da vinda de Cristo foram salvas baseadas no sacrifício de Cristo, na justiça que Deus fez em Cristo. Nós somos chamados a crer em Jesus, nesse sacrifício, para a nossa salvação, para a nossa justificação. E assim, em Romanos 3, 26, ele então faz uma declaração. Olha, o Evangelho mostra como que Deus é justo, ao mesmo tempo em que é justificador. Essa mensagem aponta para a justiça de Deus, o caráter santo e justo de Deus. Ele diz assim em Romanos 3, 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus é justo. É isso que o Evangelho apresenta. Deus faz justiça em Jesus Cristo, ao propor Cristo como sacrifício. Ele cobra a justiça que o seu ser, que o seu caráter exige, demanda.
Então Deus é justo. O Evangelho mostra para nós isso. Nós temos um Deus tão justo, mas tão perfeitamente justo, que Ele enviou o seu Filho para morrer, para pagar pelos pecados e fazer justiça. Não é que nosso Deus é um Deus, assim, um ser superior, cheio de poder, mas que Ele fala assim, tudo bem, isso aí por mim pode ser, vou aceitar um pouco dessas desgraças, desordens, impurezas. Não, nosso Deus é justo de fato, Ele é um ser perfeito em retidão e moralidade. Então o que Ele faz? Ele entrega o seu próprio Filho e faz justiça nele pelos nossos pecados. E é isso que a Bíblia está aqui dizendo, para Ele mesmo ser justo, ao mesmo tempo que Ele é justificador, que Ele olha para nós pecadores e nos declara justos, com base ao que Cristo realizou na cruz. Quem Ele declara justo? Semana passada olhamos isso, ele termina dizendo aí, daquele que tem fé em Jesus. A fé é o que o pecador tem que fazer. Eu creio, Senhor, nisso. Eu creio nessa justiça que o Senhor fez em Cristo por mim. Eu creio que Ele morreu em meu lugar na cruz. Eu creio que os meus pecados foram pagos pelo próprio Filho de Deus. Que quando Cristo estava no mundo e no Calvário, Ele estava ali por causa dos meus próprios pecados. Eu creio nisso. O Filho de Deus foi morto em meu lugar para minha salvação. Aí então, na sequência aqui do texto de Romanos, ele vai declarar algumas verdades aí que são consequentes da redenção que é em Cristo Jesus. São verdades práticas. Por exemplo, diante disso, da justificação em Cristo Jesus, que é gratuita, que é graça, que é mediante a redenção, que é pelo sacrifício de Cristo, como é que fica o coração do ser humano diante disso? Romanos 3:27. Essa é a verdade prática número 1. Paulo pergunta assim para ensinar, onde pôs a jactância? Jactância tem a ver com aquele sentimento orgulhoso do coração humano. Como é que fica o coração humano diante disso? Paulo responde assim, foi de toda excluída. Onde que está o orgulho para o homem diante desta salvação que Deus propôs em Cristo Jesus? Foi de todo excluído, acabou. O texto diz, porque lei das obras, não pelo contrário, pela lei da fé. Ou seja, está dizendo, não há espaço para o homem se engrandecer. Não há espaço para o homem assim, se achar melhor que os outros. Para que o homem se coloque diante de Deus com alguma assim, arrogância. Senhor, muito obrigado porque você enviou Jesus, mas também eu fiz isso, fiz assim, fiz assado, sou desse jeito, daquela forma. Não há espaço nenhum para isso. Onde está a jactância? Foi de todo excluída. Por quê? Porque não custou nada ao ser humano. Essa justiça foi feita, ela foi feita em Cristo, por Cristo somente. Nós apenas recebemos os benefícios dela, são transferidos a nós, são imputados a nós. Então a postura nossa aqui é uma postura de humildade. É esse o sentimento correto do coração de uma pessoa que é salva. É humildade plena diante de Deus. Irmãos, o Evangelho, ele humilha o homem e exalta Deus. Ele humilha o homem, pois diz assim, olha, você sabe o que você é diante de Deus? Pecador, maldito, condenado, culpado. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele proporcionou o meio para que você seja salvo. Uma justiça que você não tem, mas que Ele concede a você. A justiça que Ele fez quando Ele castigou Jesus em seu lugar. Quando Ele condenou os seus pecados, levando Jesus Cristo à cruz para morrer por você. Você não tem nada que
empinar o nariz, fazer orações glamourosas. Você é um pecador que recebeu um benefício, graça. É assim que o seu coração deve estar diante de Deus. Você conhece aquela parábola de Lucas, capítulo 18, onde Jesus diz assim, versículo 10: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O crente não pode orar assim. Não pode. E se há pessoas assim que professam a fé em Cristo, estão em igrejas evangélicas, e quando elas oram assim: ó Senhor, eu te dou graças, porque nós estamos na igreja, nós somos salvos, somos evangélicos. Ele está orando de si para si mesmo. É o que Jesus diz aqui. Aquele homem, ele estava orando a Deus, embora ele falasse, ó Deus, mas na verdade ele estava falando para ele próprio. Cheio de vaidade, de orgulho. E não tem lugar para isso. Salvação é graça através do que Cristo fez na cruz por nós. Ele é a justiça pelo nosso pecado. E na parábola, a Bíblia então diz assim: o publicano, estando em pé, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. É aí, é para essa condição que o Evangelho leva o ser humano. Senhor, eu não tenho nada mesmo para te apresentar. Eu tenho uma vida suja, pensamentos sujos, coração impuro, desejos malignos, atração por coisas materiais, apego a riquezas, a fama, a glória. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Seja propício a mim. Eu não tenho nada a oferecer. E Jesus termina a palavra dizendo assim: digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O Evangelho humilha o homem e exalta Deus. Senhor, quão grandioso, quão maravilhoso é a salvação que o Senhor operou por mim, pecador. O Senhor foi capaz de me amar a ponto de enviar o seu Filho. O Filho de Deus morreu no meu lugar para fazer justiça por mim. O Senhor, na sua graça, operou regeneração no meu coração. Eu estava morto. Eu não entendia essas coisas. Eu era uma pessoa arrogante, espiritualmente morta, indiferente. Desconhecia Cristo, apegado a outras coisas. O Senhor veio e vivificou o meu coração. E eu comecei a entender essas coisas. O Senhor veio e colocou fé. E eu criei. Eu confiei. O Evangelho exalta Deus, mas humilha o homem. É isso que Paulo está ensinando quando ele pergunta: onde pôs a jactância? Pois todo excluído. Por que lei? Das obras? Lei aqui, não é a lei de Moisés, os mandamentos, mas o sistema. Qual que é o sistema? Pela lei da fé. Pelo fato de que Deus nos leva assim a crer em Cristo, ou seja, a confiar só em Cristo e então reconhecer que a gente não tem nada, que nós não somos nada, que nós precisamos daquilo que Deus operou para nós em Cristo Jesus. Pela lei da fé. É por isso que em Apocalipse nós lemos lá no capítulo 5 que o nosso Senhor será adorado pelas multidões. E a palavra da adoração do povo de Deus na eternidade a Cristo vai ser assim: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Não existe ali uma adoração onde, de algum modo, nós compartilhamos alguma glória. Deus fez algo maravilhoso por mim, mas eu também realizei algo. Não. A adoração dos salvos no céu vai ser: ao Senhor pertence a salvação. Eu estar aqui
é por causa de graça dele. Mas tem uma segunda verdade prática aqui nesse texto. Como é que fica, então, a conduta do ser humano? Diante disso, de entendermos o sacrifício de Cristo, que ali justiça é feita pelos pecados. Como é que fica isso na prática para o ser humano? Isso nos desafia a fé. É isso que a gente tem que fazer. Você entendeu esse escopo conceitual do Evangelho? Como que Deus está realizando justiça por nós? No seu Filho. Você entende por que Deus se encarnou, o Verbo se fez carne? Muito bem, mas isso deve levar você a quê? A crer nele como Senhor e Salvador. É isso. Versículo 28, nós também usamos esse versículo semana passada. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Ou seja, na prática, o que o Evangelho nos leva a reconhecer que não existe nada fora de Cristo, da sua obra, pela qual possa e eu deva me apegar, ou através da qual eu possa participar. Ah, não, mas assim, para Deus ficar feliz comigo, para que eu não seja condenado no dia do juízo, eu tenho que fazer, sabe, essas e essas coisas, eu tenho que participar da igreja, eu tenho que receber os sacramentos, o batismo da igreja. Não, não, não. A única coisa que entender isso nos desafia a crer. O homem é justificado pela fé independente das obras da lei. Nós temos que crer somente em Cristo e na sua obra ali no Calvário por nós. Então o Evangelho leva a pessoa a rejeitar boas obras, sacramentos, cerimônias religiosas, confiança em si próprio, confiança em outros. Ah, vamos confiar em São Paulo. São Paulo foi um homem muito devoto a Deus, ele vai nos ajudar. Ele viveu uma vida assim santa demais, está sobrando justiça na vida de Paulo. Quem sabe ele transfere um pouco essas justiças para mim. Eu vou orar para que ele interceda por mim. Não, não. O Evangelho nos leva a rejeitar boas obras, confiança em nós próprios, em qualquer outro ser humano. Porque o Evangelho nos leva a reconhecer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Todos. O Evangelho nos leva a crer e confiar somente em Cristo. A prática é isso. Então eu rejeito tudo aquilo que eu confiava ou pensava confiar e agora eu creio em Cristo. Eu abraço Cristo. Eu confio somente em Cristo. Essa é a resposta adequada e única em termos de prática. Fé somente em Cristo. Mas tem uma terceira verdade prática aqui. Como é que fica a relação de Deus com os povos não judeus? O Evangelho esclarece isso também. Ele vai nos mostrar então que Deus é acessível a todos, para a salvação de todos. Versículo 29 de Romanos 3, Paulo diz assim: é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso mediante a fé no circunciso. E essa pergunta ela é importante no contexto ali da Epístola aos Romanos e do mundo antigo, porque uma vez que Deus se revelou a Israel, trouxe as leis, tornou-se conhecido, então, como Deus de Israel, isso, por vezes, foi tomado pelos próprios israelitas como que Deus fosse o Deus somente deles. Como se Deus fosse Deus só deles, Deus de Israel. E o Evangelho conserta a distorção que essa realidade trouxe ali para eles. Deus é Deus de todos, acessível a todos pela fé. A redenção foi feita em Cristo, que veio ao mundo como um judeu, filho de uma descendência que Deus escolheu lá atrás em Abraão. Mas é o Filho de Deus que veio para morrer pelos pecados do mundo inteiro. João, inclusive, vai entender isso na sua epístola. Ele diz assim, que ele é propiciação pelos nossos pecados e os do mundo inteiro. Está lá em 1 João capítulo 2.
Então, esse conceito distorcido, será que então os judeus, né, Deus enviou Jesus para salvar os judeus, que era, né, Deus deles, e os demais estão perdidos, condenados à perdição, ou eles terão que recorrer a outras divindades? Não, não, não. Deus justifica pela fé. Não tem nada a ver com a descendência, a sanguinidade, o conhecimento das leis de Moisés como regras e mandamentos. Deus justifica pela fé os gentios, o circunciso e mediante a fé no circunciso, ou seja, o evangelho alcança todos, leva todas as pessoas a Deus. O evangelho é poderoso para reconstruir o relacionamento de qualquer homem, de qualquer ser humano pecador que tem os seus laços rompidos com Deus. O evangelho é a mensagem para reconciliar pecadores de qualquer tipo com Deus. E isso já estava ensinado no Antigo Testamento. O livro dos Salmos, por exemplo, no Salmo 100, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Não diz assim só a terra de Israel. Todas as terras. Deus é Deus de todos. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Todas as terras podem servir a Deus com alegria, podem ter a sua comunhão com Deus restaurada. Podem se apresentar diante dele cantando. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Toda a terra, em toda a terra, as pessoas que conhecem esse Deus e a salvação que Deus propôs, são rebanhos do seu pastoreio. O Salmo 96 convida também assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, pois grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Essa já era a mensagem do Antigo Testamento. Deus é Deus de todos. Ele é o Criador de todos. E Ele propôs um meio que é capaz de salvar a todos. Ele enviou seu próprio Filho para morrer como sacrifício pelo pecado. E Ele então pode justificar pela fé o circunciso, o judeu, e o incircunciso, quem é gentil. Mas tem mais uma verdade prática aqui. Como é que fica a lei de Deus diante, então, dessa mensagem de salvação em Cristo? O Evangelho é contrário à lei de Deus. O Evangelho, então, ofusca a lei de Deus. O Evangelho tira o valor, a importância da lei de Deus. Algumas pessoas também têm entendido isso equivocadamente. E até fazem-se uma distinção, né? O período da lei e o período da graça. Como se onde tivesse a lei não houvesse graça, e onde tem graça não está a lei. E Paulo vai dizer que não. Olha o versículo 31, ele vai dizer que a justificação pela fé, que é a mensagem do Evangelho, ela confirma a lei. Olha o que diz: anulamos, pois, a lei pela fé. Ele já sabia que provavelmente alguém ia dizer assim: Paulo, então você está querendo dizer que a gente deve confiar só em Jesus e aí largar todo o resto para lá, né? Não importa mais aqueles preceitos, padrões que Deus revelou na sua palavra. Temos Jesus, está tudo bem. É isso que você quer dizer, Paulo? E Paulo está dizendo assim: não, gente, de modo nenhum. Anulamos a lei? De modo nenhum. Antes, ou seja, totalmente ao contrário. Não é uma anulação. A lei continua. Ela está aí. Antes, confirmamos a lei. O que ele quer dizer com isso? Confirmamos a lei. Significa que o Evangelho sustenta e mantém o alvo final da lei. O alvo final da lei não é mostrar a justiça? Olha, Deus é santo e justo, esse é o padrão dele. Vive por essas e essas regras que você estará aprovado diante de Deus. A lei não é para mostrar a justiça de Deus, o padrão de Deus, a necessidade de justiça? Pois é isso que o Evangelho faz. O Evangelho diz assim: olha, Cristo veio para pagar, porque Deus exige isso.
Isso está em vigor. Se você não tiver Cristo, você vai ser julgado pela lei. Ela está em vigor. Esse é o padrão moral. Você tem o dever de conformar a sua vida a esse padrão para ser aprovado por Deus. Mas você é incapaz, você é pecador, você é impuro. Então Deus conformou você a esse padrão através do sacrifício de Jesus Cristo. Ou seja, o Evangelho confirma a lei. É isso que Paulo está aqui dizendo. O Evangelho apresenta a justificação, e ao apresentar a justificação, ele apresenta a lei sendo satisfeita. E o pecador, então, sendo declarado justo, mediante a satisfação da lei por Cristo Jesus, não por ele. É isso que ele está aqui dizendo. Então, o Evangelho, irmãos, confirma a santidade de Deus e o seu zelo pela justiça que é expresso na lei. Jesus mesmo diz assim: não vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. O que Jesus fez na cruz foi cumprir a lei. A lei dizia: não cumpriu o padrão, castigo, morte. Jesus veio para cumprir a lei. Então observe, o Evangelho, ele não é antagônico à lei. Na verdade, ele confirma. A lei diz: esse é o padrão de Deus. Você é imperfeito. Você é culpado. Você é condenado. O Evangelho vem e diz assim: sim, Cristo toma o seu pecado. E ele faz a justiça que a lei requer, é feita nele. Então creia nele como seu Salvador. Então o Evangelho confirma a lei. Mostra a justiça dela satisfeita lá no Calvário, com o sacrifício de Jesus Cristo. Então é isso que nós temos aqui, nesse ensino do apóstolo Paulo. Lembrando então, no sacrifício de Jesus, a justiça de Deus é demonstrada. A morte sacrificial de Jesus foi suficiente para pagar os pecados, para fazer justiça, até pelos pecados daqueles que viveram antes de Cristo vir ao mundo. A Bíblia mostra, assim, pelo Evangelho, que Deus é justo. Deus continua sendo justo, exigindo justiça, santidade perfeita e plena. Deus é justo, irmãos. É justo juiz. E sente indignação todos os dias, como diz o Salmo 11. Mas Deus justifica através da justiça que Ele faz ou fez por nós em Cristo Jesus. Jesus morreu pelo nosso pecado. O que isso tem em termos de prática para o nosso viver? Humildade. Crente em Cristo, salvo em Cristo, tem que ser uma pessoa humilde. Uma pessoa que reconhece assim: em Cristo está tudo que eu preciso, eu não tenho nada. Eu não sou bom, eu não sou digno, eu não sou adequado, eu não sou esperto. Cristo fez por mim aquilo que é suficiente. Ele é digno. O Evangelho nos desafia a fé. Só a fé. Já que você não é digno, que você não tem nada, mas Cristo fez por você o suficiente, creia nele. A justificação é pela fé somente. O Evangelho mostra que Deus é acessível a todos. Essa mensagem tem que ser pregada ao mundo inteiro, porque o próprio Filho de Deus morreu para fazer justiça. Ele é capaz de substituir o mundo inteiro, de propiciar o mundo inteiro. Foi o Filho de Deus que morreu por nós. Então essa é a mensagem que a gente tem que pregar, como igreja, como ser humano, como crente. Tem que dar esse testemunho. Você não tem outra coisa mais importante na sua vida para você abrir sua boca e falar. Você considera tantos assuntos, às vezes mais importantes do que isso. Tem nada mais importante que isso. Justiça foi feita por você em Cristo. Você tem que pregar isso para as pessoas.
A justificação confirma a lei. Não existe duas mensagens na Bíblia, sempre foi uma só. O homem pecou, Deus promete um Salvador. Nele justiça vai ser feita pelos pecadores. Que justiça? Está lá, é aquele exige, está lá, lê a lei, é aquele o padrão. Ele quer aquela santidade. Você não tem, mas Jesus Cristo vem e morre por você. Porque você é merecedor de castigo, porque você quebra aquela lei em vários pontos, repetidas vezes. Então o Evangelho ele confirma a lei. Que Deus nos ajude a entender essa mensagem. Aqueles que já creem em Cristo como Salvador, que o entendimento das verdades do Evangelho possa fortalecer e reafirmar a nossa fé pessoal em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Se alguém aqui não crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador ainda, esse é o único ato que você precisa fazer em resposta ao ensino, ou em resposta à oferta de Deus, de Jesus Cristo, seu próprio Filho, como sacrifício pelo pecado. Você tem que crer. Só isso. A sua vida com Deus, ela é mais apropriadamente vivida quando você o busca em comunhão, mas em humildade. Não permita que seu coração se levante. Eu sou uma pessoa crente, eu vou na igreja uma vez por semana, eu faço oração em casa, sou uma pessoa assim, muito maravilhosa, né? Não. Você é, no máximo, um pecador redimido. E a única maravilha é o amor de Deus por alguém como eu e você. Essa é a única maravilha que você tem que contemplar. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, encerrarmos orando.